Esse filme não é apenas um gênero de sobrevivência baseado em uma história real e inacreditável. Ele também é um filme de terror angustiante e você precisa tomar cuidado antes de dar play nele. Olá, seja bem-vindo ao Anonymamente Zumbis 2024 com A Sociedade da Neve, que vai contar essa história impressionante, que por mais de já ter tido aí duas outras adaptações dessa história, tanto nos anos 70, final dos anos 70, poucos anos depois da tragédia, e em 1993, o filme que com certeza me fez amar o gênero sobrevivência, que é Vivos. Agora a gente vai ter essa nova versão, mas um novo olhar sobre essa história dos sobreviventes, que ficaram mais de 70 dias nos Andes, na neve, sem recurso nenhum. Como sobreviver, como aguentar dia após dia em busca da esperança, do resgate, de encontrar alguém, de, sei lá, aparecer uma ajuda divina. Olha, é um filme que toca a gente de tantas maneiras. Essa história desses jovens lá em 72, que em outubro embarcaram em Montevidéu, no Uruguai, 45 jovens, familiares, amigos de um grupo de jogadores de rugby, amadores, que estavam indo para o Chile para uma partida e acabam caindo, o avião acaba caindo na Cordilheira dos Andes. E eles sobreviveram. É claro, nem todos, mas muitos deles, aqueles que estavam já, digamos, dados como mortos, ninguém sobrevive em uma queda daquelas, em uma circunstância daquelas, em um lugar daqueles. Mas eles sobreviveram. 16 sobreviventes dessa história espetacular, que faz a gente pensar muitas coisas, não apenas no que eles fizeram para sobreviver, mas como a gente precisa, às vezes, colocar as nossas crenças, as nossas vidas, realmente na mão daqueles que estão ali por a gente, com a gente. E é o caso da Sociedade da Neve, é o caso desse grupo, desses jovens que tentaram unidos superar essa diversidade, não apenas uma diversidade, realmente era uma sentença de morte. E a filosofia que as conversas nesse filme, que tem 2h30, que é dirigido e também corroteirizado pelo maravilhoso J.A. Bayona. E se vocês ainda não viram alguns dos melhores trabalhos dele, eu recomendo O Impossível, que está na Netflix. É também um filme de sobrevivência, de catástrofe, e ali a gente enxerga como ele consegue lidar muito bem com este tema de uma maneira muito sensível. Mas também eu falei que esse é um filme que pende muito mais pro terror, não apenas por tratar de canibalismo, do que eles fizeram ao longo daqueles 70 dias para sobreviver, já que realmente eles não tinham comida, mas a cena inicial do acidente, de coisas que acontecem ao longo do filme, ele é aterrorizante, e ele entregou muito bem isso em um dos seus melhores filmes, que para mim é um dos melhores filmes de terror aí dos últimos 20 anos, que é Orfanato. E olha, até hoje eu lembro desse filme e ele me dá medo. Mas sem ser insensível, sem explorar a dor, o que aconteceu apenas para ser sensacionalista. Ele tem um toque muito gentil nessa história, que é uma história de muito sofrimento. O que esse grupo, após a queda, perdendo os seus amigos, logo que tem um acidente ali, e eles caem no meio do nada, eles tiveram que sobreviver mais de 70 dias ali naquela situação, vendo seus amigos morrer, e as tomadas e o que fazer para aguentar mais um dia, elas são reflexivas demais. Não é o canibalismo pelo canibalismo, não é a dor pela dor, é a sobrevivência e como isso ela vai entrando dentro de ti e como a gente vai
tendo que se agarrar em algumas coisas que a gente nunca pensou que precisaria. Este filme, o diretor, ele gravou, né, em temperaturas muito baixas, com esses atores, muitos deles, assim, passaram por esse processo de, em alguns momentos, sentir fome e, né, emagrecer muito. A gente tem um caso de um dos sobreviventes que interpreta o pai de um, né, de um dos meninos. Então foi muito reflexivo em relação à nossa humanidade, ao que somos capazes, ao que precisamos fazer para sobreviver em algumas situações que são extremas e em que momento nenhum a gente pensaria em passar, mas é muito bonito. O problema do filme, né, é claro, não é isso. Os personagens são muito bons, o Numa, o Nando, que vai guiando também essa narrativa mais pro final, eles são ótimos, assim. O Numa, o ator que faz, ele é a cara do Adam Drive. Tu fica olhando, ele é a cara do Adam Drive. E ele traz essa dor, sabe, esse sentimento muito marcante no seu rosto ao longo desses dias, desses meses que a gente vai acompanhar essa história. Mas é claro que a produção entrega ali também um cenário deslumbrante, branco, sabe, que parece muito livre e aberto, mas muito opressor. Realmente é um lugar que, assim, que tu vê e diz, meu Deus, que lindo, meu Deus, eu nunca iria sobreviver num lugar desses. E a dificuldade de estar num lugar daquele, como que as pessoas não encontravam, né? Por que os aviões que passavam não viam? Então, tudo é usado. Essa imensidão com eles tão pequenininhos lá no meio, sabe? É como se tu visse o mundo e a gente é só um grãozinho e tudo o que a gente passa aqui, né? O que as pessoas podem sofrer nessa vastidão. Então ele consegue entregar isso, o cenário é parte da narrativa, é um personagem. Eu gosto de como o Bayona, ele faz isso de uma maneira extremamente artística e bonita, ao mesmo tempo claustrofóbica. Tu tá ali dentro daquela cabine, o resto que sobrou com eles amontoados, mesmo tu vendo todo aquele espaço ao ar livre, tu fica sem ar, tu fica com sede, tu fica com fome junto com eles. O que eu não gosto, sinceramente, é que talvez o diretor, na sua história, ele deixe de explorar mais os sentimentos de outros personagens. Eles ficam, né, tirando Numa, tirando Nando, um outro, todos ficam genéricos demais, a gente não distingue os sobreviventes, a gente quase não sabe diferenciar quem é um ou qual é o outro, não sabemos quem são eles. Então essa distância, esse afastamento faz com que a gente acabe muitas vezes não se importando com algumas perdas, e isso é muito triste falando nessa história. Porém, é um ótimo filme, tanto que ele está muito cotado aí na pré-lista do Oscar em várias categorias. É um filme espanhol que provavelmente vai concorrer na categoria de filme internacional. A gente tem ele também em outras premiações, já na lista de selecionados. A gente vai ter o Globo de Ouro agora neste domingo, dia 7. Ele tá na lista. Então é um filme tecnicamente, emocionalmente muito bom. Talvez eu esperasse mais coisa por conhecer já a história, ter visto os outros filmes. Pode ser a questão. Apesar, né, que daí eu vi com o Alessandro, ele não sabia detalhes nem nada, e ele também sentiu isso. Eles ficam nessa da questão moral, ética, do envolvimento de comer ou não, e tu perde algumas conversas, talvez, algumas intimidades, ele se abrindo, sabe, naquele momento que é de posso morrer hoje, posso morrer amanhã de fome, posso morrer por causa que vai ter, né, uma avalanche, posso morrer na noite por causa do frio. Sabe, são muitas questões, e essas conversas mais íntimas entre eles teria sido tão bom. Por isso que não acaba sendo um filme que entraria talvez no meu top 10 filmes do ano. Mas ele é um ótimo filme para você assistir.
Se você não conhece, se você conhece a história, não importa, ele sim agrega muito e vocês vão se sentir angustiados. De novo, é um filme que pende muito pro terror nas cenas, né, da queda, de algumas coisas que acontecem, no próprio, né, ato ali do canibalismo que vai acontecer, pode deixar muita gente, né, nervosa, ansiosa, perturbada, então cuide se você não gosta muito desses temas, talvez você se afaste, porque não é apenas um filme de eles estarem ali esperando que alguém chegue, apesar de realmente ser, eles estão em busca da sobrevivência, então eles vão atrás da sua sobrevivência. Isso que é assim, tão, sabe, interessante na história real do que aconteceu. Ninguém chegou até eles. Eles tiveram que sair para buscar ajuda. Vá lá, assista Sociedade na Neve, depois me conte o que você achou. Se você já assistiu Os Sobreviventes dos Andes, lá de 1976, sim, um filme logo depois de tudo que aconteceu, e o filme de 93, que é Vivos. E depois vem aqui me contar. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das novidades. E bem-vindo 2024 pra gente conversar muito sobre filme e os filmes que estão chegando na Netflix aí que a gente gosta. Tu gosta, eu gosto, a gente gosta.